E aí, tranquilo? Estamos de volta, aula 3, parte 2, ou 3.2. Nós vamos falar sobre, necessariamente, espécies de ação penal. Eu até já falei isso com você em aulas anteriores, mas dessa vez a gente vai aprofundar um pouco. Porque quando você fala em ação penal, você tem duas espécies extremamente importantes para você entender. Ação penal pública e ação penal privada. Eu já falei isso, mas eu vou repetir só para poder te dar uma lembrança e também fixar essa ideia, esse conceito na sua cabeça. A ação penal ela será pública, não me interessa as subdivisões, mas ela será pública toda vez que não só o ofendido for atingido, mas também o Estado. O Estado se achar na necessidade de proteger, tutelar aquela condição. Então, quando você tem uma ação penal pública, o Estado ele também vai ser o cara que vai se incomodar com a ação do ofensor. E na ação penal pública, necessariamente é o Estado que vai se mover. Então, como ele se ofende mais ou tanto quanto o ofendido, quem age é o Estado. Então, a primeira coisa que é básica de se saber, a ação penal pública só pode ser proposta pelo Ministério Público e a peça de propositura da ação chama-se denúncia. Então, falou ação penal pública, não importa qual subdivisão, repito, você tem que lembrar. Quem propõe? Ministério Público. De regra, eu vou te mostrar que tem umas exceções. Ministério Público através de uma coisa chamada denúncia. No caso da ação penal privada, é aquela que o Estado está cagando e andando para você. O Estado nem se incomoda. Quem se incomodou foi você. Aquela ameaça que eu falei no vídeo anterior. Quem está se incomodando sou eu, porque quem está me ameaçando é o idiota que dá dislike nos meus vídeos. Não que seja idiota por dar dislike, mas só por dar, né? A partir do momento que você tem uma ação penal privada, o Ministério Público está pouco se ferrando para você. Então, quem é que tem o poder de propor uma ação penal privada? O ofendido. Ou o seu representante legal, claro. E a peça de proposição chama-se queixa. Isso a gente já viu, a gente já meio que passou por isso, mas agora o que a gente vai fazer nesse vídeo é subdividir esses caras. Porque na realidade nós temos 6 tipos de ação penal, eu estou forçando a barra com o sexto. Há quem diga que são 7, que aí você força a barra 2 vezes. Tá? Então eu vou forçar a barra, tá até na apostila tá com 6, tem uma 7ª que é a tal da ação penal popular, que alguns forçam mais a barra ainda, mas é uma lei própria. Então, desde que você tenha essa lei prevista, eu não estou nem aí para falar dela. Porque, na verdade, 5 são os cobrados sempre, e essa 6ª que eu vou te falar pode ser que apareça, porque nem todo mundo da doutrina aceita. Vamos falar da ação penal pública em primeiro lugar. A ação penal pública ela pode ser subdividida em 3 tipos. Ação penal pública incondicionada, condicionada e ação penal pública subsidiária da pública. Sim, é isso mesmo. O cara que está ouvindo isso pela primeira vez fala, Dalma é retardado. Sim, nunca neguei, mas não nesse ponto. Eu vou te explicar cada uma delas, você vai entender legal. Não confunda com a privada subsidiária da pública, que essa todo mundo conhece. Pública subsidiária da pública. Vamos lá. Ação penal pública incondicionada. Esse cara, você vai entender como aquela em que o Ministério Público é que vai agir, a gente já sabe através de denúncia, porém, somente a vontade do Ministério Público já resolve a necessidade de proposta de ação. Na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público age de ofício, ele não tem condição nenhuma, ele não fica aguardando ninguém, ele não faz nada. Simplesmente, ou melhor, ninguém faz nada, né? O Ministério Público age. Simplesmente o Ministério Público vai lá e propõe a ação. Um clássico, após a edição da lei que alterou os crimes contra a liberdade sexual, é o estupro de menor, né? O estupro de quem tenha menos de 18 anos. Esse caso de estupro, ele é considerado como ação penal pública incondicionada. Então, independente da vontade da estuprada, né, o Ministério Público vai agir de ofício. Então, na ação penal pública incondicionada, nós temos aquela condição em que, para você visualizar bem, o Ministério Público se demora e só ofende mais do que o próprio ofendido. Então, a ofensa ao Ministério Público, ele entende como uma ofensa coletiva. Porque, obviamente, o estupro de menor de idade, o estupro em si já é ofensivo para qualquer ser humano normal. De menor de idade, então, vai a merda, né? Dá ódio em qualquer ser humano que seja normal. Porque se você acha normal, você não é normal, só para você entender. Você tem um pouquinho de psicopata na sua vida, mas qualquer idiota vai se sentir, eu, por exemplo, se sentiria um merda vendo uma condição dessa. Ah, estuprou uma menina de 15 anos, se você bater palmo para isso, tem que morrer. Então o Ministério Público ele entende que aquilo é uma ofensa gigante. Então ele vai agir de ofício, sem conversa. Só para constar, essa é a regra. De regra,
Todo crime cometido é ação penal pública incondicionada. Tá, Dalma, então como é que eu vou saber quando não é? Quando a lei falar. Porque a lei vai dizer para você que vai depender de representação, vai depender de requisição, vai depender de ação do próprio ofendido. Se ele não falar nada, e não procure isso só na cabeça do artigo, tá, por favor? Vou te explicar isso depois, mas se ele não falar nada, a ação penal pública é incondicionada. Eu vou te explicar isso agora. Normalmente o cara olha e procura assim, artigo tal do Código Penal. Aí você vê o fato típico, né? Você vê a tipificação penal ali. E ele não fala nada, depende de representação. Ah, então isso aqui é ação penal pública incondicionada. Não. Normalmente ao final do bloco daqueles crimes, né? Crime contra a honra, crime contra a liberdade sexual, ou para o final do código, você pega a LEP, também tem esses momentos, ele vai determinar para você os crimes previstos tal são de ação penal pública condicionada à representação, ou incondicionada, ou privada. Então não caia na asneira, muita gente faz isso, de ler só o artigo do crime e ver se ali ele fala, que ele não vai falar. Na grande maioria dos casos ele não vai falar. Tá, ele vai fazer um agrupamento. Ó, todos os crimes previstos aqui são de ação penal pública condicionada à representação ou à requisição ministerial. Tá? Só para constar. Então a ação penal pública incondicionada é a regra. Você vai ver no artigo 42, parágrafo 2º do CPP, que ele vai dizer, inclusive, que qualquer ação que for contra o Estado, a ordem, vai ser de ação penal pública incondicionada. Tranquilo? A ação penal pública condicionada é aquela que é o Estado, você já sabe, através do Ministério Público, que vai agir, porém o MP não pode de ofício. De novo, é pública porque o Estado também se incomoda, ele também fica inconformado. Porém, o inconformismo do Estado é tão grande quanto o do ofendido. Não é enorme, é parelho. Então, para que o Ministério Público possa agir, ele precisa que alguém provoque ele. Vou voltar a falar do estupro, que essa que é a parte interessante. Maior de 18 anos, a ação penal pública se torna condicionada. Ou seja, a mulher ou o homem, a pessoa que sofreu, lembre-se, né, pelo amor de Deus, estupro hoje é qualquer um. Antigamente falava-se, né, que o estupro era constranger mulher. E contra o homem era atentado violento ao pudor, isso acabou. Todo mundo sofre estupro, no bom sentido da palavra, pelo código, tá? Não que eu queira que sofra, pelo amor de Deus. Mas todo mundo pode sofrer estupro hoje. Então a pessoa que sofreu estupro, o homem, a mulher, maior de 18 anos, ela que tem que provocar o MP. Aí sim vai ter uma ação. Então na ação penal pública condicionada, você vai ter essa condição de depender da provocação ou através da representação, lembre-se, representação é a condição da ação, olha que legal, para você propor uma ação penal pública condicionada. Pô, você acabou de dar um vídeo inteiro sobre condição da ação, você está falando condição da ação de novo. É porque aquelas que a gente trabalhou são as chamadas condições da ação genéricas, tá? Porque existem as específicas. Porque a genérica está previsto qualquer tipo de ação penal vai ter aquelas três que a gente falou. Agora, tem algumas tipos de ação penal pública condicionada que tem umas condições específicas. É o caso aqui, representação do ofendido. Também existe aquela ação penal que o MP só vai agir por requisição do ministro da Justiça, que é a chamada requisição ministerial. Tá, então, a ação penal pública condicionada depende de provocação, ou do ofendido, através de uma representação, ou do ministro da Justiça, através de uma requisição ministerial. Tranquilo? Beleza. E o que seria a ação penal pública derivada ou subsidiária da pública? Essa daqui é meio controversa, por isso que eu falei que eu estou forçando a barra com ela, mas é bom que você saiba que existe. Apesar que muita gente não aceita uma porrada, eu vou te mostrar tudo que a doutrina fala, tá? Fica tranquilo. Então, como eu te falo, isso aqui é um curso completão. Eu não estou chutando mais o balde porque eu não quero. Tá? Eu também não posso, né? Porque eu também não quero acabar. A ideia é mais concurso público para a gente poder matar essas questões aí. Mas essa daqui diz o seguinte: você concorda comigo que o MP é um órgão público, né? Se você falar no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, você vai encontrar atribuição. Você vai encontrar, inclusive, a ação penal pública na mão dele. Então, o MP é um órgão público. Na ação penal pública subsidiária da pública, aquele órgão público que inicialmente teria o direito de propor a ação perde o prazo temporal, perde o lapso temporal, perde o prazo de propositura. Aí outro órgão público ganha o poder de agir em nome. Deu para entender? Por que é pública subsidiária? Porque primeiro eu espero o prazo legal previsto para o MP agir. Ou para aquele órgão público previsto na lei. Se ele não faz, um outro órgão público ganha o poder. E eu vou te mostrar na tela agora alguns exemplos. E eu vou te falar que 90% deles são discussão pura na doutrina. Mas eu vou te mostrar e vou te explicando. Vamos para a tela comigo.
Tudo começa com o Decreto-Lei 201 de 67, chamada Lei de Responsabilidade Municipal. Olha o artigo 2º, parágrafo 2º. Se as previdências para abertura de inquérito, né? Porque previdência aqui você pode entender como providência, não se preocupe, mas está na lei. Para abertura de inquérito policial ou instauração da ação penal, aqui que me interessa, não forem atendidas pela autoridade policial ou pelo MP estadual, poderão ser requeridas ao Procurador-Geral da República. Então, primeiro exemplo. Em caso de crime de responsabilidade municipal, quem tem a atribuição de propor a ação é o MP do Estado. Se o MP do Estado não o fizer dentro do prazo, aí pode ser que esse pedido vá para o PGR, Procurador-Geral da República. Controverso? Sim, muito controverso, até por conta do advento da Constituição de 88, que traz essa tripartição efetiva de poderes e traz o Ministério Público lá como uma função auxiliar da Justiça e que age sozinho. Então, pela Constituição de 88 é meio problemático. Mas essa lei ainda está vigorando, essa lei ainda existe e pode servir como exemplo. Cair na prova, você não vai discutir, não. A lei número 7.492 de 86, conhecida como Lei do Colarinho Branco, também vai falar sobre isso. Artigo 27. Quando a denúncia não for intentada no prazo legal, o ofendido poderá representar ao Procurador-Geral da República. Por isso que eles estão tirando, o cara trabalha muito, coitado. Para que esse ofereça, designe outro Ministério Público para oferecer o arquivamento. Deu para entender pegado? Então, no caso dos crimes chamados crimes de colarinho branco, você também vai ter. Se por acaso o MP não fizer a parte dele, o PGR pode propor pública subsidiária da pública. Um órgão público assumindo a responsabilidade do outro. A Lei 4737, conhecida como Código Eleitoral, né, você que estudou eleitoral na sua vida pode, né, se deparar com ela. Se você não estudou, quiser estudar comigo, tem um curso aí sobre isso, só procurar no meu site. Artigo 357, verificada a infração penal. No site tá dos meus cursos, não tem aqui no YouTube, pelo amor de Deus. Antes que você comece a mandar mensagem, mas não encontrei. Verificada a infração penal, eleitoral, claro, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de 10 dias. Aí vem o parágrafo 3º. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, representará contra ele a autoridade judiciária, sem prejuízo de apuração de responsabilidade. Aí, parágrafo 4º. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o juiz solicitará ao procurador regional a designação de outro promotor que no mesmo prazo oferecerá a denúncia. Claro que isso aqui é mais chutado do que nunca, porque ele fala para a autoridade judiciária propor. Tá louco, né? Mas, você percebe, também é uma possibilidade. Essas três aqui, eu vou ser realista com você, são totalmente discutidas. São as três que a doutrina, uma boa parte aceita, outra boa parte também não aceita, então tem muita gente que não gosta. A mais comum está na Constituição Federal. Essa é a que ninguém briga. Em relação ao parágrafo 5º do artigo 109 da Constituição Federal. Lá, inciso 5A, as causas relativas a direitos humanos. Parágrafo 5º fala, na hipótese de grave violação dos direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Esse aqui é o caso mais clássico, em que você tem, ao invés do Ministério Público do Estado, em que houve a violação dos direitos humanos de forma grave, ser o cara que vai propor, o Procurador-Geral pode pedir para essa competência ser deslocada, ser entregue para a Justiça Federal, para que ela tome atitude. Então esse aqui é o maior clássico. Então você tem 4 exemplos aí. Você precisa memorizar? Não. Você precisa saber que existe. Se por acaso cair na tua prova, que eu acho difícil, é muito difícil realmente cair isso, mas se cair na sua aprovação penal pública subsidiária da pública, é isso. Um órgão público assumindo a responsabilidade do outro que deveria, que é o Ministério Público na grande maioria dos casos, né? Aliás, em todos os casos, que deveria ser o cara que teria que propor a ação. Fechamos. Sem discussão, é o que interessa. Ação penal privada. Como eu te falei, na ação penal privada, o Ministério Público não faz porra nenhuma. Quem vai agir é o ofendido. E é interessante que você comece a acostumar agora com algumas terminologias. Ofendido é o cara que propõe a ação contra o ofensor, que vai ser o réu. A partir do momento que essa ação penal é aceita, as condições da ação são encontradas e é feito o juízo, vai ser proposta a ação penal, vai ser iniciado o processo penal, aliás, você passa a chamar de querelante, que é o cara que fez o pedido, e querelado, que é contra quem foi. Então, quando você encontrar no CPP querelante e querelado, é porque eu já tenho o processo instaurado. Quando você encontra ofendido e ofensor, é porque eu estou ainda na propositura do processo. Tranquilo? Lembrando você, a ação penal privada é aquela que o
o ofendido ou seu representante vão entrar com uma queixa, não denúncia, queixa, para que você tenha abertura de processo. O Ministério Público não se mete. Ou pelo menos ele não vai participar aqui diretamente. Porém, a ação penal privada também é subdividida em três. Existe a ação penal privada exclusiva, a ação penal privada personalíssima e a ação penal privada subsidiária da pública. Vamos por partes, como diriam por aí. A ação penal privada exclusiva nós até já falamos em vídeos anteriores. Lembra que eu te mostrei? Se por acaso o ofendido morrer, veio a falecer, o direito de propositura da ação passa para os seus sucessores. Um caso clássico, só para poder te apresentar, Deus que me perdoe, mas imagina que o teu pai sofre um atentado e venha a falecer. Que exemplo, né? Porra, fui benzão agora. Esquece teu pai. Imagina que uma pessoa venha morrer. Essa pessoa, obviamente, vai deixar a família dele, né, lá na merda. Se essa pessoa não tivesse morrido, ela ia poder pedir uma reparação. Como essa pessoa morreu, a reparação vai ser pedida pelos seus sucessores. Até por uma questão de, eu quero esse cara preso, eu quero justiça, sabe? A gente vê muito isso na televisão, eu quero justiça, prende esse filho da puta, e nunca tem. Bom, se ele for pobre tem, né? Se ele for político não. Mas a ideia, e tá tendo, né? Tá mudando, rapaz, daqui a 70 anos isso vai mudar de verdade. Mas a ideia na ação penal privada exclusiva é que, a princípio, cuidado com esse exclusivo aqui para você não confundir com competência legislativa, tá? O exclusivo diz que, enquanto eu estiver vivo, sou eu que proponho, mas se eu vier a falecer, se acontecer a minha morte, meus sucessores, meus representantes vão poder agir em meu nome. Essa é a ação penal privada exclusiva, nós já falamos sobre isso. Na personalíssima, você entende que não há, em hipótese nenhuma, sucessão. Então, morreu o ofendido, morre a possibilidade de propor a ação também. Então, quando você falar em ação penal privada personalíssima, ninguém não tem sucessão. Exclusiva, tem. E na ação penal privada subsidiária da pública, e aqui é o que o pessoal conhece mais, é aquela em que, a princípio, quem teria a condição de propor a ação era o Ministério Público. Se o Ministério Público não fez o que deveria fazer no prazo legal, eu vou ter o direito de entrar com uma ação penal privada subsidiária da pública. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui? A princípio, você pensa, porra, isso daqui seria uma ação minha, eu me ofendi. Mas, como a ofensa foi maior para o Ministério Público ou de acordo com a sua ofensa, seria uma ação penal pública, previsto pela lei. Beleza? Só que você tá lá se rasgando, no bom sentido, puto pra caralho, e o Ministério Público não faz nada. Passou o prazo legal, você vai fazer o quê? Sentar no meio-fio e chorar? Não. Passou o prazo legal, o Ministério Público não fez a parte dele, é você que vai agir, querido. Aí você entra com a ação. Aí você vai entrar com uma ação penal privada, queixa, que a subsidiária é uma consequência da inércia daquele que tem o direito da ação penal pública. Tem algo na lei, Dalmo? Tem. Vamos lá. Vamos para a tela. Você está olhando muito para minha cara, já daqui a pouco você vai me bater. Só para te mostrar exemplo da personalíssima, eu coloquei o artigo 236 do Código Penal, que é o contrair casamento induzido em erro essencial ou a outro contraente ou ocultando impedimento que não seja casamento anterior. Parágrafo único. Eu não vou ficar entrando nesse crime não, que isso aqui é problema do seu professor de direito penal, não é meu. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão... Percebeu por que é personalíssima? Porque ele fala só quem foi enganado, só o trouxa é que pode entrar com a ação. Não há nenhuma hipótese de sucessão. Tá? Agora vamos lá para a subsidiária da pública, no artigo 29, será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva e intervir em todos os termos do processo, fornecer elemento de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, olha o termo, querelante, já está proposta a ação, retomar a ação como parte principal. Isso aqui é muito importante porque entenda que na ação penal privada subsidiária da pública, ele não perde a condição de ação penal pública. Então, mesmo que o MP deixe passar o prazo e você intenta a ação, o Ministério Público vai continuar lá. Tanto que ele vai poder apresentar, ele vai poder acrescentar autos à queixa,
ele vai poder, inclusive, apresentar uma proposta substitutiva, apresentar uma outra proposta de ação penal no lugar daquela, porque tá melhor, a sua tá meio falhada, você é meio otário. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, não quer dizer que eu assumo completamente a ação penal porque ela se tornou privada pelo decurso do prazo legal. Não. O Ministério Público continua participando. Ele continua lá, amiguinho, pô, cara, desculpa, perdi o tempo, mas tamo aqui, tamo junto, irmão. Ele continua lá. Inclusive, se você for negligente, ou seja, deixar passar prazo, não fazer as coisas no tempo, o MP pode requerer que volte para ele. E ele se torne a parte principal. Fala, esse idiota aí entrou, beleza, ele fez o que o meu prazo legal deveria ter feito e não fiz, mas eu quero assumir esta porra porque esse cara é um imbecil. Tá? Então o MP não perde o direito de fazer isso, só para constar. Tranquilo? Não é difícil, né? É um assunto fácil, só que é um assunto que é muito importante que você saiba, até porque, lembra o vídeo anterior, legitimidade para ação, eu fiz esqueminha. Agora fica mais fácil você identificar legitimidade ativa, a partir do momento que você tem uma ação penal, aí tem que ver qual é o tipo, e a passiva a gente já desenvolveu. Tá tranquilo? Então é um assunto fácil, tranquilinho. Quer pegar bem? Parte 3, vamos trabalhar princípios. Até daqui a pouquinho.